Olá, o Há Controvérsias de hoje vai discutir a questão da violência contra a mulher. Para isso temos a presença aqui, mais uma vez, do professor Dasfio, meu amigo Luiz Bosco, psicólogo, e que vai tratar do assunto da violência, passando um pouquinho pela questão do autoritarismo, pensando um pouquinho essas questões, como é que estão interligadas, pensando um pouquinho na questão do Brasil e seu caldo cultural e a violência, né, dentro desse caldo cultural brasileiro, que eu acredito seja importante reflexão, e acho que o Há Controvérsia vai colaborar bastante nesse aspecto. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É sempre importante a tua presença aqui, a discussão de nível, compreensível, didática, né? Você tem esse lado de professor que acho que ajuda muito a discutir questões que são difíceis e transformá-las em coisas mais leves. Vejo isso nas tuas falas, nas palestras, nos eventos. Então, muito obrigado por ter vindo colaborar com a compreensão dessa discussão. E para quem não te conhece, eu acho que todos já te conhecem, mas se você pudesse apresentar rapidamente, para a gente poder bater um papo depois. Maurício, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom trabalhar com você nas nossas atividades que a gente já faz juntos há alguns anos, né? Muito bom. É muito importante esse trabalho de trazer essas informações para o público de forma acessível, como você faz no seu programa aqui na GRPTV, né? Eu sou professor do curso de Psicologia de Artes Visuais na FIU. A minha formação é mestrado e doutorado em Psicologia e é voltado especificamente às questões de psicologia escolar e educacional. Tenho trabalhado também as questões de violência contra a mulher, especificamente na educação. Ótimo, ótimo. Bom, lógico, agora a Lei Maria da Penha faz 10 anos, né? E vamos pensar um pouquinho nela, mas antes disso, Luiz, vamos pensar um pouquinho na questão do autoritarismo. Eu acho que o Brasil, essa questão da violência contra a mulher, talvez uma das maiores do mundo, no caso de assassinatos, o Brasil é o quinto que mais mata mulheres no mundo, né? Perdendo para países como Colômbia, né? El Salvador, tá? Mas estamos em quinto lugar como país que mais mata mulher. A cada 11 minutos morre uma mulher no Brasil assassinada. Antes de falar sobre isso, eu acho que tem uma outra questão que antecede a questão dessa violência, que é o autoritarismo. Nós temos uma história de um país autoritário, uma educação autoritária. Você que trabalha com isso e estuda isso, Luiz, o que você pode falar sobre essa questão? Essas questões estão totalmente relacionadas, né? A violência contra a mulher, ela tem como o seu pilar, seu alicerce, a ideia de que a mulher é uma posse ou um objeto pertencente ao homem. O autoritarismo entra aí com a ideia de que eu, homem, posso apoderar-me da mulher, tanto seu corpo quanto seus sentimentos, seu desejo, suas vontades, e fazer deles o que eu bem entender. Aqui na realidade brasileira, a gente tem a tradição, então, que bebe, por exemplo, na nossa cultura escravocrata, né? Que a mulher negra escravizada, ela era considerada uma posse dos senhores, e os senhores podiam fazer com ela o que bem entendesse, inclusive em termos de abuso sexual mesmo, e se apoderar até dos filhos que porventura essa mulher escravizada tivesse. Né? O Gilberto Freire conta uma passagem no livro Casagrande Senzala, em que ele diz que a criança branca ganhava de presente uma recém-nascida negra para brincar de boneca. Sim. Quer dizer, você imagina isso há, sei lá, 3 gerações, 4 gerações. A escravidão acabou ontem. Né? Acho que isso tem um reflexo muito grande no nosso caráter. Né? As pessoas, então, elas eram formadas desde a infância com a ideia de que elas poderiam ser donas de outras pessoas. Isso está entre nós ainda, sim, de forma muito grande. Quando a gente vê nas relações de trabalho, patrões e chefes considerarem os trabalhadores sua coisa da mesma maneira. Né? É uma forma de violência também. Assédio moral, assédio sexual, temos uma lei contra isso, dado a quantidade de problemas que temos, né? E no caso da violência contra a mulher, isso fica muito nítido no número de feminicídios em que a questão do ciúme doentio está envolvido, né? Que é em que o homem mata a mulher porque ele sentiu sua honra ofendida, porque ele sentiu que o seu direito sobre ela foi ofendido de alguma forma. Ela é minha. Sim. Coisa de posse. Até casos de homens que matam a ex-mulher ou ex-namorado porque não aceitam o fim do relacionamento. Né? E homens que nem estão mais com as mulheres, entre aspas, não gostam mais, mas a ideia de posse continua. Não é? Isso é bem sintomático. Né? Luiz, assim, tem alguns dados que mostram um pouco essa questão no Brasil. Por exemplo, na ponta, e é bom de frisar isso, mais poderosa no Brasil está o homem, né, adulto, branco e rico. Sim. E na ponta mais baixa de poder, de relações de poder no Brasil, está a mulher
negra, pobre e criança. Sim. É uma sociedade machista, adultocêntrica, Sim. não é? Hierárquica. Isso colabora também, né? Quer dizer, Colabora esse também. caldo todo, Colabora né? também. A gente vê isso, inclusive, nos dados, né? Eu trouxe alguns dados aqui, se me permite dividir Fica à com vontade. vocês. Dos números de violência sexual contra crianças, né? Tá. Tem alguns números assustadores aqui. Mais da metade da violência sexual contra crianças é na faixa etária de 1 a 5 anos de idade. Isso é absurdo. São as crianças mais afetadas, porque elas não têm condições nenhuma nem de expressar o que possa estar acontecendo com elas. De 1 a né? 5 anos. De 1 a 5 anos de idade, né? Mais da metade dos casos. E no casos de violência sexual contra mulheres de maneira geral, incluindo adultas, mais da metade são negras. Então a gente tem a questão do recorte de raça aí, né? Que é o que? A mulher já está em um papel de fragilizada, de vulnerável, a mulher negra mais vulnerável ainda, né? Entendi. Mais uma vez a herança escravocrata, inclusive, né? E no caso da criança, é a ideia da criança como meramente submissa ao mundo adulto, que tá na ideia de autoritarismo, né? Sim, exatamente. O mundo adulto, ele se coloca como superior à criança, num sentido ruim de querer impor a violência do mundo adulto à criança e pensar que, inclusive, isso possa ser aceitável. Uma palmada não dói, não é? Essa discussão que às vezes que o ECA não permite bater mais, como se antes fosse permitido. Pois é. Eu já ouvi alguém dizendo assim, olha, mas hoje o Estatuto da Criança não permite mais que o professor encoste no aluno, mas antes permitia. Nunca permitiu. Nunca. E nunca. O outro código não permitia do mesmo jeito. Sim, essa discussão de que a violência não é educativa, ela é antiga, ela não é da época do ECA apenas, né? Sim. Esse discurso todo é problemático porque ele naturaliza as relações de violência da nossa sociedade. Naturaliza. Né? E tudo que é natural parece normal e imutável. Sim, não é? sim, porque se é natural, se é da natureza, não tem como mudar. É assim que funciona, sempre foi assim. Pois é. Né? Uma hora você precisa voltar aqui para falar um pouquinho sobre violência, a questão da palmada, né, violência, né, essa coisa da educação infantil. Mas vamos voltar um pouquinho na questão da mulher, no caso. Né? É até bom também pensar, Luiz, que eu ouço muita gente falar, e como alguns que acham que se exagera na questão da violência contra a mulher, como se a violência existisse de todo jeito, todos morrem e tal. Mas na questão, eu vi uns dados também que a violência mata mais homens. De forma geral. Morrem mulheres, morrem crianças, morrem velhos, morrem, né, e morrem homens e mulheres. Mas a violência geral mata mais homens, no trânsito, nas brigas de bar. Mas a violência doméstica, 99% dos casos, mata a mulher. Sim. Não é? Sim. Então, quer dizer, a violência doméstica é contra a mulher. Sim. Não é isso? As mortes violentas no Brasil, que incluem desde assassinatos, homicídios até mortes no trânsito, elas atingem mais os homens. Mais os homens. Aliás, os homens entre 16 e 24 anos de idade. Certo. Que é aquela idade, o menino pega a moto, dirige de qualquer jeito, se envolve com briga no bar e assim por diante. Né? Tá mais exposto a fatores de risco. Certo. Mas as mortes específicas do contexto doméstico e ligadas à questão de gênero especificamente, aí não há dúvida de que majoritariamente atinge as mulheres. Por isso a Lei Maria da Penha. Por isso que é uma proteção aquela que é mais, né, dos casos, até porque a lei pode até, de repente, proteger os homens. Em algum caso, um juiz ou outro pode usar a mesma lei, pode usar, né? Mas ela é feita para a mulher por conta disso. Eu estou frisando isso porque a gente ouve e lê em discussões superficiais, simplistas, de que é um exagero, porque pelos dados morrem mais homens. Mas se faz isso tentando encobrir esse dado da violência doméstica. E lutar contra o problema não quer dizer que vai deixar de lutar contra o outro. Exatamente. Não tem problema. Sim, uma coisa é distinta. A questão é que são políticas públicas distintas. As políticas públicas para atacar o problema da mortalidade masculina nessa faixa etária tem que atingir questões de violência mais amplas, como, por exemplo, o tráfico de drogas e até questões de trânsito. Sim. Agora, quando a gente fala do feminicídio e da violência doméstica, são outras políticas públicas, são diferentes. Certo. Então, lutar a favor de uma coisa não quer dizer que se luta contra a outra. Sim. De jeito nenhum. E quando a gente fala, mais uma vez, trazendo de novo a questão do autoritarismo, perpassa as duas questões. Ótimo. Eu quero voltar no próximo bloco pensando um pouquinho em educação e autoritarismo. Certo. Que eu acho que é importante pensar a questão da violência contra a mulher no seu lado educacional. Acho que a educação é fundamental nesse aspecto. Né? A gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre a questão da violência contra a mulher. Até já.
Estamos de volta com a Controvérsias, hoje recebendo aqui o professor Luiz Bosco, nosso companheiro quase sócio, né, como alguns dizem, já está aqui pela segunda vez e virá mais vezes, tem muito assunto, tem muita discussão importante para o Luiz tratar com a gente aqui. Mas eu queria, Luiz, agora aproveitando a sua vinda aqui no programa, né, que é difícil, importante, pensar um pouquinho também a questão da educação, porque eu acho que essa questão do autoritarismo no Brasil, e é bom separar o que é autoridade do que é autoritarismo, né? Alguns falam que querem de volta a autoridade do professor na escola, eu tenho visto isso em campanha presidencial, alguns pedindo o que Brasil que eu quero, de repente, eu quero de volta a autoridade, como se um presidente pudesse te dar, tua autoridade. A autoridade é pela competência, pelo empenho, pela legitimidade, não é? Ninguém te dá isso. Agora, é diferente autoritarismo de autoridade. E eu sei que você tem estudado o texto do Adorno, né, que fala um pouquinho sobre educação em Auschwitz, um campo de concentração de nazistas, em que ele tenta pensar um pouquinho a educação para nos livrar de novamente nos depararmos com essa situação do nazismo, né, do genocídio, e a educação como libertadora nesse aspecto. O que você pode falar um pouquinho sobre isso, dessa relação do autoritarismo, da nossa violência e a educação? No texto Educação após Auschwitz, o Adorno ele se preocupa com a possibilidade de que Auschwitz se repita. Ele diz então que a primeira missão da escola, do ensino de forma geral, é impedir essa possibilidade. Por que que isso preocupa ele? Porque os fatores que possibilitaram a ascensão do nazismo e do fascismo, eles continuam presentes na nossa sociedade. Sim. Basicamente, a partir da questão do autoritarismo. As nossas relações desde a infância, na escola e na família, elas têm muito de autoritárias. O que quer dizer esse autoritarismo que o Adorno aborda? É a questão de que nós somos educados por formas de violência, principalmente violência simbólica. E nós então passamos a encarar de maneira natural, como parte de nossa existência, parte do nosso dia a dia, da nossa forma de se relacionar com as pessoas, essa violência. As violências simbólicas, elas fazem parte de tudo que a gente realiza na nossa sociedade. E é justamente esse o perigo. Só lembrar, violência simbólica é diferente da violência física, por exemplo. Sim. É uma violência mais em nível psicológico, em simbologia, por exemplo, mulher inferior ao homem. Sim, né? Esse tipo de coisa. Na questão simbólica, né? Sim, que perpassa as palavras, que perpassa nossos gestos. E até mesmo nossas atitudes, elas podem expressar essa violência simbólica de superioridade de uns com relação aos outros. A violência contra a mulher pode ser física ou pode ser simbólica? Pode. Física, agressões, né? Humilhações e tal. E simbólica, questão de pagar menos salário pelo mesmo trabalho, né? Sim. Eu faço a mesma coisa, pago menos porque você é mulher. Sim. Você não tem direito a tal coisa porque você é mulher. Né? Isso é violência simbólica no caso da mulher que estamos discutindo aqui. Sim, inclusive antes de ocorrer uma violência física... Eu estou explicando bem porque... Às vezes, quem não está assistindo, né, precisa entender melhor isso. Antes de ocorrer uma violência física, no caso da violência contra a mulher, violências mais sutis já vêm ocorrendo de forma acumulativa, né? Tá. Como a dependência financeira do homem, por exemplo, como a proibição de ter relações fora do casamento. Relações que eu falo é o seguinte, né? O homem vai proibindo a mulher de ter amigas, proíbe o contato com a própria família da mulher, e isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais dependente do único relacionamento que é o que ela tem com o homem. E quando ela se vê diante da violência física propriamente dita, ela não tem a quem recorrer, se vê sozinha. É uma prisioneira. Né? Uma prisioneira. Sim, né? Uma prisioneira. E eu gosto, um outro aspecto que eu gosto sempre de citar da violência simbólica é quando de repente a mulher tem um filho, né, era marido, tem um filho e tal, e uma amiga chega e isso passa. Isso não é uma coisa só do homem, né, mas também a mulher. Ela tem a tendência, às vezes, de reproduzir a violência simbólica contra a própria mulher, muitas vezes. Quando diz assim, olha, seu marido ajuda, no caso do filho, quer dizer, ajuda quer dizer o seguinte, a obrigação não é dele, a obrigação é tua. Se ele ajudar, a sorte é sua. Se não ajudar, fazer o quê? A obrigação é nossa, né, diz a mulher, de criar os filhos. Isso é violência simbólica. Estou frisando bem para ficar bem clara essa ideia. Né? O autoritarismo ele é tão importante na construção do que nós somos, importante no sentido de que ele é central em tudo o que construímos na nossa sociedade, que ele é reproduzido, inclusive, por aqueles que sofrem a violência. Sim. Então, esse tipo de discurso, que é um discurso machista, ele pode ser, sim, reproduzido pelas mulheres, infelizmente. Entendi. E a educação? Qual é o papel dela? Como é que funciona? Como é que você vê isso? Ela reproduz esse autoritarismo em sala de aula. Sim. Né?
Sim. Como é que é isso, Luiz? Para o Adorno, É. essa preocupação deve perpassar toda a formação inicial da escola, é o que hoje a gente diria o ensino fundamental, ao menos, Certo. né? Porque é aí que as primeiras relações fora da família são construídas. Então Perfeito. a escola é um momento muito importante para uma socialização saudável, uma socialização construtiva que não seja baseada em relações de autoritarismo. Só que é essa que é a dificuldade. Na escola a gente está acostumado a enxergar a relação como algo baseado simplesmente numa obediência cega. Sim. E isso não é Submissão. autoridade, é uma submissão. Sim. A boa autoridade é aquela em que a gente reconhece que alguém tem algo a acrescentar para nós por ter mais conhecimento, mais experiência, mais Sim. tempo de vida ou qualquer Sim. que seja, né? O autoritarismo, ele demanda uma obediência cega. Pura e Independente de simples- qualquer tipo de Sim, critério, de, né, sem de diálogo, legitimidade. sem legitimidade. Certo. E esse é o problema do nosso sistema de educação. E aí, dentro da construção desse autoritarismo, legitima diversas formas de violência. A violência contra a própria criança, a Entendi. violência contra a mulher, a violência contra os negros e assim por diante. Quer dizer, ao contrário do que se prega, segundo Adorno, nós somos educados na escola, educados para a violência. Sim. No caso, educados para o autoritarismo. Sim. Achamos bonito isso, vai ser autoritário, mandar. Saímos com o desejo de mandar, de ter poder. É mais ou menos E isso, mais né? do que achar bonito, a gente ama. Reproduz. Tanto é que cria em nós como eu vou dizer, um mecanismo psicológico Sim. de admiração pelas figuras autoritárias. Bom, Luiz, então assim, deu a perceber como é que funciona a questão da educação e eu gosto de frisar isso para ficar bem didático, né? Então essa proposta do Adorno de tentar uma escola que resista à criação de mais autoritarismo, né? Numa sociedade mais justa e democrática, ela é fundamental para isso, para colaborar com isso, né? Sim. Tem até uma tese famosa da Safiotti, que é a síndrome do pequeno poder. Essa síndrome do pequeno poder é uma doença que atinge principalmente aqueles que não têm o grande poder, mas que aspiram ter num Brasil muito desigual, hierarquicamente muito diferente, em que as pessoas que não têm poder sonham em tê-lo. Então, se você oferece poder para alguém e diz, olha, quando você tal coisa, você pode agir assim, é tudo que essa pessoa às vezes quer. Né? Sim. Às vezes humilhando alguém num balcão de uma repartição pública, ou batendo um portão na porta de um vestibulando que chega atrasado, essa coisa do pequeno poder, da aspiração por ter poder. Né? Dentro de casa também. Dentro de casa, né? E a questão da violência doméstica passa um pouco por isso, né? Sim, sem dúvida. Antes de voltar nisso, eu queria perguntar uma coisa que eu sei que você trabalha muito bem isso, é a questão dos homens serem educados para ser machista. Nós temos uma educação, né, não só na escola, mas na sociedade, mas principalmente na escola, que nos educa a ser machista. Sim. Né? Como é que se dá isso, Luiz? Antes é preciso colocar uma coisa assim. Muita gente fica sensibilizada quando a gente toca nesse assunto e diz assim pra mim: eu sou homem, nunca bati em nenhuma mulher, eu sou homem, nunca estuprei, né? Isso é coisa de tarado, de Da cultura do estupro, né? eu não sou estuprador. Que bom, né? Pessoa que pensa assim, que constata que continue. nunca bateu em alguém, nunca cometeu um estupro. Mas a ideia aí é que esse machismo, como ele está em toda a sociedade, ele perpassa a formação de todos nós homens. Tá. Não somente daqueles que cometem uma agressão mais severa. Sim, Essa que é a questão. Sim. Então mesmo eu que nunca bati em uma mulher, nunca violentei ninguém, etc., mesmo em mim está o machismo também. Sem dúvida. Essa que é a questão. Para a gente combater o machismo, a gente tem que combater ele culturalmente e não somente nessas situações daqueles homens que cometeram agressões de fato. Porque não são só eles, somos nós. Porque não são só eles, porque está na formação de todos nós. Sim. Se a maioria de nós não comete violências tão extremas, que bom, mas é preciso compreender que esse autoritarismo do machismo está em nós também, mas talvez na maioria de nós de formas mais sutis. Tá. Certo? Quer dizer, a gente é Está educado... até nas mulheres. Sim. Nós Os homens homens, somos né? educados, só para dar um exemplo, a não desperdiçarmos oportunidade. Sim. O que eu quero dizer com isso? Né? O adolescente, ele fala muito disso, de que ele não pode deixar passar uma oportunidade de ficar com uma mulher, Sim. de ter sexo com uma mulher. Não pode deixar nunca. Mesmo que ela Pode esteja bobear. bêbada, mesmo que ela esteja inconsciente. É esse o perigo. Se ela tá bêbada, inconsciente, se ela não tem o consentimento claro, isso é um estupro. Tá. Isso é um estupro, por mais que não se costume ver isso como estupro, mas é. Sim. Nós vamos voltar nisso já, eu vou ter que fazer um intervalo rápido aqui, mas eu quero desse ponto em diante, porque tem mais coisas que eu acho importante ser dita, Luiz, porque às vezes essa ignorância desses fatos, ou não saber sobre isso, já que nós somos
forjados a pensar assim, né? A cultura nos faz assim. Às vezes, quando a gente ouve isso, ou consegue discutir um pouco isso em algum lugar como esse, na TV ou na escola, só de você conseguir pensar e se controlar, você sabe que o machismo está dentro de você. Mas se você puder refletir e enxergar onde é que ele está, eu acho que é mais fácil lutar contra esse inimigo social, né? Sim. A gente volta daqui a pouquinho, após os comerciais. Estamos de volta com a Controvérsias, recebendo aqui hoje o professor Luiz Bosco, nos falando sobre vários assuntos, mas principalmente em torno da questão da violência contra a mulher. 10 anos da Lei Maria da Penha, vamos falar já sobre isso. Infelizmente, nosso último bloco passa muito rápido. Mas eu queria só retomar um pouquinho essa discussão que eu acho importante, Luiz, porque eu acho que as pessoas que estão em casa, as pessoas que assistem esse programa pelas nossas redes sociais, precisam refletir, né? Como dizia a Hannah Arendt, né? Às vezes a banalidade do mal não é cometido por monstros, mas por pessoas comuns que não conseguem refletir sobre seus atos. E é importante refletir sobre a questão da violência, sobre o machismo, né? Quer dizer, quando eu falo assim, nós temos a cultura do estupro, não quer dizer que eu sou estuprador, nem você, nem quem está nos vendo, mas quer dizer aquele mas, né? Tipo, olha, ela foi estuprada, é um absurdo, mas estava na rua até essa hora. Ah, ela foi estuprada, mas, esse mas é a cultura do estupro, ou seja, esse mas quer dizer, ela mereceu. Ou ela que pediu. É a mesma coisa do machismo. Então é uma coisa muito sutil que se nós não tomarmos cuidado, ela nos engole, não é? Eu me vejo, às vezes, reproduzindo questões, sem dúvida, né? A vida toda, por exemplo, chorar. Nós é proibido chorar, homem não pode chorar. Vai chorar depois de adulto, sempre foi proibido. Então são coisas que, às vezes, a gente acaba, sem perceber, reproduzindo na sociedade com o outro, não é? É importante essa educação para um mundo mais sensível, menos machista, não é? O Adorno ele fala nesse texto, Educação após Auschwitz, que é preciso, além do trabalho educacional com as crianças, é preciso também o tempo todo a gente explicitar esses mecanismos de violência e autoritarismo. Perfeito. E um deles diz respeito a essa questão do machismo. Tá. A gente não pode abafar e fingir que não existe. Da mesma maneira como com relação ao racismo, a gente não pode tomar uma atitude de fingir que não existe, Sim. como eu já ouvi pessoas Sim. fazendo essa fala infeliz. Pelo contrário, é preciso explicitar os seus mecanismos, como eles funcionam e como eles constituem o que a gente é, né? Perfeito. Porque eles estão tão presentes na sociedade que a forma como eu penso, como eu desejo, como eu percebo o mundo, tá aí banhada nessas questões. Então, se a gente não as aborda, se a gente não fala sobre elas, se a gente não traz à tona, a gente não irá superá-las. Sim. E aí entra no que você citou da Hannah Arendt, né? O mal, ele não é perpetrado por aquele vilão de desenho animado, sim, né? aquele Um cara monstro mauzão, um monstro feio. Sim. Não, das são novelas. pessoas comuns, como nós todos, que infelizmente temos sim a capacidade de fazer o mal dentro de determinadas circunstâncias. Só que essas circunstâncias estão sempre presentes. Sim. É que algum elemento ou outro que vai despertar isso em cada um de nós. Então a gente tem que tirar essa ideia de que, por exemplo, o estuprador é um cara que sei lá, que acorda de manhã chutando cachorro, sabe? Matando alguém já, falando assim, hoje eu vou estuprar. Não, não é assim. Sim. Não é assim. É uma pessoa... É complicado constatar isso, é até bem difícil, mas é uma pessoa comum. Sim. É uma pessoa comum que, infelizmente, ela vai dar vazão a certos problemas seus, a certas questões, e vai consentir, ativamente, lógico. Tipo, não posso fazer nada, faço parte de uma engrenagem. Sim, né? Mas assim, ela tem que consentir também. Sim, claro, lógico, né? lógico. Eu não estou eximindo de responsabilidade o estuprador, de maneira nenhuma. Ele tem responsabilidade sim. Lógico. A nossa questão aqui é denunciar as condições que proporcionam o surgimento do estuprador. Sim. Ele tem responsabilidade? Tem, mas é preciso acabar com essas condições que permitem que existam estupradores. Essa que é a questão. E que no Brasil estão muito presentes. Sim, muito Há presentes. condições culturais para isso. Sim, né? essa que é a questão. Entendi. E vamos tentar pensar um pouquinho também, Luiz, nessa questão da violência num relacionamento, que eu acho importante, né, discutir isso aqui. Quer dizer, como é que ele vai aumentando gradualmente, sem que a pessoa perceba que está sofrendo violência. Sim. Sem que a pessoa perceba que aquilo é uma violência, seja ela simbólica. Isso é muito sutil, né? Não é? Muito sutil. Por exemplo, e acontece muito, né? Uma coisa que eu sei que a maioria das vezes é inocente,
mas para mim já tem um começo desse usar a pessoa como objeto, que é, por exemplo, o tal do Facebook de casal, sabe? Sei, Facebook sei, de sei. casal. Porque aí já é uma ideia de que o outro é minha posse. É, É praticamente você assinar uma escritura, só que escritura é para terreno, imóvel, tá, né? tá, E ali você está praticamente então dizendo que o outro é posse sua e tem que mostrar isso publicamente. tá. E isso vai caminhando pouco a pouco, né? O homem vai proibindo a mulher de ter contato com as amigas, de ter Se ela contato tiver um com a Face, vai ter que família, colocar ele junto. vai ter que colocar ele junto, ele vai querer a senha do celular, vai querer a senha das redes sociais, né? Às vezes proíbe de fazer uma faculdade, porque a Sim, mulher vai lá, acontece. vai ter outros homens, é à noite, não sabe o que vai estar fazendo. Pode Ela não evoluir estuda. até para uma situação de proibir a mulher de trabalhar, porque não quer que ela saia de casa, Tá, porque o homem é quem banca as necessidades da casa. E isso vai evoluindo até situações mais severas, né? entendi. Então, é uma coisa para ser observada do mais sutil até o mais grave. O mais grave, agressão física, agressão, né, Propriamente dito, né? agressão física, né? E isso, no Brasil, os dados são alarmantes, né, Sim, Luiz? São, assim, o Brasil, como o quinto país do mundo que mais mata, mas também é um dos países que mais estupra, sim, né? sim. Eu tenho dados aqui de 2017, É, do registro em 2017 de 60 mil estupros. 60 mil estupros em Só que estima-se que esses dados sejam super subnotificados, né? Tá. E que o número real poderia ultrapassar meio milhão. Nossa. Meio milhão de Isso estupros é por porque ano. isso é o que tem notificado, né? Sim, Esses dados oficiais são os dados. sim, estimam-se que as notificações sejam na ordem de apenas 10%. Tá. Vamos falar um pouquinho, Luiz, sobre a Lei Maria da Penha, que eu acho que nem todo mundo conhece. A Lei Maria da Penha parece que tem provocado discussões, e isso é talvez o mais importante da Lei Maria da Penha, né? É provocar discussão, é que Sim, falemos sobre o assunto, né? sim, E acho que isso tem ajudado bastante sim, é nesse preciso aspecto. ressaltar que se trata de uma política pública específica para o feminicídio e para a violência doméstica, Tá, né? E certo. isso não impede que políticas públicas para outras populações sejam criadas, não tem nada a ver, né? É uma constatação já de décadas da necessidade disso. Tá, O Brasil criou a Lei Maria da Penha sofrendo certa pressão internacional, tá. inclusive, para fazer Sim, sim, isso, né? sim. Até por conta da própria Maria da Penha ter denunciado internacionalmente o Isso, caso ela dela. foi a cortes Né? internacionais para 23 anos sofrendo conseguir. agressão, tomou um tiro, ficou Sim, paraplégica, não é? sim, Depois ele tentou matá-la mais 2 vezes, né? sim. Então, é uma lei que ainda precisa avançar muito no sentido de sua aplicação, Tá. né? Ano passado a gente teve um retrocesso triste, porque foi retirado dos delegados a capacidade de determinar medidas protetivas, como, por exemplo, o homem não poder chegar a um mínimo de distância da mulher. Sim, Isso sim. foi retirado da mão dos delegados e voltou para as mãos dos magistrados apenas. Isso Tá. é um retrocesso, porque uma mulher que esteja sendo agredida, violentada, ela precisa de proteção imediata. Imediata. Não Sim. pode esperar o magistrado decidir ou não por essa medida protetiva, né? Então a gente tem uma lei que é sim muito Tá. boa, mas em termos de sua implementação ainda precisa caminhar bastante, né? Inclusive tem um dado, e as pessoas falam muito isso, nessa cultura do machismo, cultura do estupro, que a gente está dizendo aqui, que é assim, mas por que não sai de casa? Como se fosse fácil. Quer dizer, então, fica porque quer. Na verdade, ou gosta de apanhar, mulher de malandro. Tudo isso é uma violência sutil. Porque Sim, eu vi alguns dados de por que não sai de casa, 2 dados que as mulheres mais responderam. Primeiro, lógico, questão econômica. Vou para onde? Vou com meus filhos ficar onde? Morar onde? Quer dizer, debaixo da ponte? Não é possível. E segundo dado, não sai de casa com medo de morrer. Quer dizer, medo do marido vir atrás, com a represália, né, da violência aumentar. sim, Então é por isso que não sai de casa, não sim. é? Não é tão fácil assim. E podemos acrescentar um terceiro elemento que diz respeito ao cuidado psicológico com as vítimas de violência, né? As mulheres que sofrem violência doméstica exigem um trabalho muito delicado e muito específico, porque tudo isso produz como eu vou dizer, uma captura psicológica, uma captura afetiva da pessoa, né? Sim, Então ela não exatamente. consegue se desvencilhar facilmente daquele relacionamento, porque essa violência ela é tão insidiosa, ela é tão profunda que o desejo dela não consegue mais ir para outra direção, está totalmente voltado para aquele homem. Por isso que, infelizmente, é comum elas quererem voltar atrás com relação à denúncia. Sim, Além do medo, como você disse, sim, tem essa dependência emocional. E aí popularmente se fala, então é safada, por isso que não quer sair desse relacionamento. exatamente. Não é nada disso.
é que a violência ali é tão intensa, é tão profunda que ela não consegue se ver fora daquela relação. Ah. E se culpa muitas vezes, E né? se culpa, Quer dizer, ela se responsabiliza pelo homem ter chegado naquele ponto de agredi-la. Muitas vezes a esse culpa é discurso está dela, presente, que a culpa muitas é dela. vezes. Né? Só depois, longe desse relacionamento, é que vai entender as coisas, vai perceber o quanto que, né, que a culpa não é dela, o quanto que sofreu, às vezes Sim. dentro disso, e esse tipo de quem é violento se arrepender, chorar, Sim, né? sim. E aí captura mais uma vez a vítima. Porque sabe ser sedutor, sabe ser manipulador. Manipulador O é a palavra. autoritarismo, ele sabe ser sedutor e Sim, manipulador. sim. Tanto é que ele nos Hitler, reprime, mas ao Mussolini. mesmo tempo ele soa como indispensável. Sim. A figura do Mussolini, Mussolini. a figura do Hitler, são figuras extremamente sedutoras. Sim. Getúlio Vargas. Sim, que 15 anos convenciam no as poder pessoas sem... da necessidade de estar no poder. Sim, perfeito, Luiz. Você quer, infelizmente, o nosso tempo está acabando, é muito rápido aqui, muito assunto para pouco tempo. Você quer deixar algum recado final? Acho que é importante você, de repente, dizer alguma coisa final para você acha que faltou. Sim, eu penso que para as mulheres que estejam assistindo a gente e possam por acaso ter se identificado com algumas dessas situações, procure a sua família, procure uma amiga, procure uma psicóloga, que alguém te indique de sua confiança. Quem é adolescente pode procurar uma professora para conversar a respeito disso. Não deixe essa situação te oprimir pela vida toda, né? Você pode, você deve sim tentar sair e sempre vai ter alguém que pode contribuir para você fugir dessa situação difícil. Muito bem, muito obrigado, Luiz. Fantástico, novamente, seu Eu que agradeço o bate-papo. convite. Já vai voltar aqui um tempo para cá falar sobre outro assunto ligado à psicologia, à questão da educação. Eu acho que a gente pode concluir que em briga de marido e mulher, se mete a colher sim. Porque essa coisa de não meter a colher E se acontece for preciso, mete a polícia também. na polícia, a colher e tudo que for preciso para salvar alguém, para perceber o que isso está ocorrendo. Né? Lógico, com cuidado e tudo mais, tem exagero, mas é importante pensar nisso. Obrigado por você ter acompanhado nosso programa. O A Controvérsias volta semana que vem. Você pode acompanhar esse papo também pelo site da TV, grptv.com.br, ou pelo nosso YouTube, né? Cujo link eu sempre disponibilizo no Facebook, e esses papos estão sempre lá à disposição de todos. Muito obrigado e até semana que vem.